Olha, para quem cresceu usando Windows, o disco C é tipo um velho conhecido, né? A gente sabe mais ou menos onde ficam os arquivos de programas, a pasta Windows. Aham. E até já ouviu falar para não mexer no System 32, aquela lenda, né? É um lugar familiar, assim. Sim, total. Mas aí quando a gente dá os primeiros passos no Linux, abre lá o gerenciador de arquivos, nossa, a reação é quase sempre um susto, né? É verdade. Uma lista de pastas, bin, etc, var, uns nomes esquisitos. Bate aquela sensação de onde é que eu fui me meter, sabe? Super compreensível essa estranheza inicial. E é justamente sobre isso, sobre essa organização de pastas, a tal estrutura de diretórios do Linux que a gente vai conversar hoje. Boa. Com base nos materiais que a gente analisou, a ideia é desmistificar essa confusão que parece existir, sabe? Mostrar que por trás desses nomes diferentes tem uma lógica, e uma lógica bem forte, na verdade. É um padrão herdado do Unix, super testado, eficiente, seguro. É diferente do Windows, claro, mas está longe de ser bagunçado. Exato. E tem uma analogia que apareceu nos textos, achei bem legal para visualizar isso. Qual? Imagina uma mudança. No Windows, é como pegar tudo da cozinha e jogar numa caixa grande escrito cozinha. Certo. No Linux, a abordagem seria mais metódica. Tipo uma caixa para talheres, outra para copos, mais uma para panelas. Entende? Entendi. À primeira vista parece mais complicado, né? Mais caixas para lidar. Pode parecer. Mas pensa na hora de achar alguma coisa específica. No método Linux, você vai direto na caixa talheres. Sim. Não precisa virar a caixa cozinha inteira no chão para achar uma colher. Essa filosofia de separar por função, por propósito, é o ponto central aqui. Faz todo sentido. Não é que um jeito seja certo e o outro errado, são só abordagens diferentes. O Linux foca mais na organização e em deixar claro o papel de cada parte do sistema. Ok, então. Vamos começar a abrir essas caixas. O ponto de partida de tudo no Linux é a raiz, né? Aquela barra sozinha. Isso, a barra. É o topo de tudo, a origem. Todas as outras pastas ficam dentro dela. É como se fosse o C, só que sem a letra. Tá. E quando a gente olha para essa raiz, tem umas coisas que chamam a atenção logo de cara, né? Os materiais falam disso. Tipo umas pastas com umas setinhas. Ah, sim. Os links simbólicos. São como atalhos, mas mais poderosos, digamos assim. Eles apontam para outros lugares no sistema. E isso é super importante, não só por conveniência, mas por compatibilidade, por razões históricas. Ah, é? É. Um exemplo clássico é a pasta bin. Muitas vezes ela é só um link que aponta lá para dentro de userbin. Isso garante que programas, antigos ou novos, achem os comandos onde eles esperam encontrar. Entendi. E aquelas pastas que às vezes têm um X vermelho ou um cadeado, dependendo do visual. É área restrita? Isso mesmo. Geralmente é um sinal, opa, aqui você não mexe. Indica que o usuário que está logado não tem permissão para acessar ou modificar o conteúdo ali. Certo. São diretórios que pertencem ao sistema ou ao superusuário, o root. É para proteger áreas críticas de serem alteradas sem querer. Uma camada de segurança básica mais fundamental. Beleza. Outra coisa que aparece muito. Pontos de montagem. Pastas tipo mídia ou MNT. O que elas são exatamente? Essas pastas são tipo portais. Portais para outros dispositivos de armazenamento. Portais? Como assim? Quando você conecta um pendrive, por exemplo, o sistema monta ele. Ou seja, faz o conteúdo do pendrive aparecer ali geralmente numa subpasta dentro de mídia. Ah, tá. É o jeito do Linux de trazer outros discos, partições ou mídias removíveis para dentro daquela estrutura única de diretórios. Em vez de dar letras como D, E no Windows, ele encaixa tudo ali na árvore principal. A MNT, por sua vez, costuma ser usada para montagens manuais, que o administrador faz. Saquei. E tem também os tais diretórios virtuais. Você falou de proxies, os textos dizem que eles nem estão no disco físico. Como pode isso? Pois é, esse conceito é fascinante. Essas pastas são criadas na memória RAM na hora que o sistema liga. Elas não ocupam espaço no seu HD ou SSD. Ué? São interfaces dinâmicas, janelas, procuração do sistema.
A proc, por exemplo, ela representa os programas que estão rodando, os processos, como se fossem arquivos e pastas. Dá para entrar na pasta de um processo e ver um monte de informação sobre ele. Caramba! E a sys mostra detalhes sobre o hardware, sobre os módulos do kernel, os drivers. Ah, então aí que entra aquela filosofia que o pessoal fala, né? No Linux, tudo é um arquivo. Até um programa rodando ou uma peça do hardware. Exatamente. Essa ideia é muito, muito poderosa. Tratar processos, dispositivos de hardware, conexões de rede, tudo como se fosse arquivo, permite usar as mesmas ferramentas básicas que a gente usa para texto, tipo cat, grep, less, para interagir com quase tudo no sistema. Nossa! Isso dá uma flexibilidade, uma capacidade de criar scripts, de automatizar tarefas, que é um dos grandes trunfos do Linux de sistemas tipo Unix. Entendi a base. Agora, vamos dar uma olhada nas pastas mais comuns que a gente acha lá na raiz. Começando por onde ficam os comandos, né? Aqueles que a gente usa no terminal. bin e sbin. Certo. A bin, de binaries, binários, guarda os executáveis essenciais. São os comandos básicos que qualquer usuário pode precisar usar, tipo ls para listar arquivos, cp para copiar, mv para mover. Ok. Já a sbin, de System Binaries, guarda comandos mais administrativos, coisas que geralmente precisam de permissão extra, precisam do sudo para rodar. Tipo, formatar um disco, configurar a rede, mexer em coisas mais sensíveis do sistema. E você comentou que é comum essas duas, bin e sbin, serem, na verdade, links para dentro de USR. Por quê? Parece uma duplicação, né? Boa pergunta. Isso tem raízes históricas. Antigamente, a partição USR, onde fica a maior parte dos programas, podia ser montada depois do sistema básico já ter iniciado. Então, ter os comandos essenciais em bin e sbin na raiz garantia que o sistema pudesse ligar e ser minimamente funcional, mesmo sem a USR disponível logo de cara. Ah! Hoje, com discos maiores e sistemas de arquivos mais modernos, essa separação física é menos comum, mas os links são mantidos por compatibilidade. E também ajuda a organizar, né? Deixa a maior parte das coisas dentro da USR e mantém a raiz mais limpinha. Faz sentido, faz sentido. E esses comandos, para funcionar, eles precisam de ajudantes, certo? As bibliotecas. Onde elas ficam? São as pastas lib, lib32, lib64? Isso, lib de libraries, bibliotecas. Ali ficam as bibliotecas compartilhadas essenciais. São pedaços de código que vários programas usam para não ter que repetir o mesmo código em todo lugar. Os programas lá de bin e sbin dependem delas para funcionar. Certo. E as variações lib32, lib64 surgiram para lidar com sistemas que rodam tanto programas de 32 bits quanto de 64 bits. Cada pasta guarda a versão correta das bibliotecas para cada arquitetura. É um jeito de organizar e evitar conflitos. E ajuda muito na hora de atualizar também. Entendi. Então temos programas e suas bibliotecas. E as configurações do sistema? Onde o Linux guarda, sei lá, as preferências de rede, as senhas de Wi-Fi que a gente salva, essas coisas. É na etc? Exatamente. A etc é tipo o cérebro das configurações. Quase todos os arquivos de configuração que afetam o sistema como um todo ou os programas instalados para todos os usuários ficam aí. Tudo ali. Quase tudo. E o legal é que, na maioria das vezes, são arquivos de texto simples. Dá para abrir e editar manualmente, com cuidado, claro. Mesmo quando a gente usa uma interface gráfica bonitinha para mudar uma configuração, muitas vezes o que está rolando por baixo dos panos é o sistema alterando um arquivo de texto lá dentro da etc. Que interessante. O nome, dizem as fontes, pode vir de etc., tipo e outras coisas, ou talvez Editable Text Configuration, configuração de texto editável. Faz sentido, né? Total. E para o sistema conseguir ligar, dar o boot, precisa de uns arquivos bem específicos, né? Onde eles ficam guardados? Esses arquivos vitais para dar partida no sistema ficam na pasta boot. É uma pasta pequena, mas crítica. Crítica mesmo, imagino. Lá dentro a gente encontra o kernel do Linux, que é o núcleo do sistema mesmo, geralmente um arquivo chamado vmlinux ou algo parecido. Certo. Também tem a imagem inicial do sistema de arquivos,
que ajuda no começo do boot, chamada initrd ou initfrance, e os arquivos do gerenciador de boot, tipo o grub, que é aquele menu que às vezes aparece para escolher qual sistema operacional inicial. Sem a boot, o computador nem liga o Linux. Entendi. Agora, uma pasta que, olha, todo mundo que usa Linux tem que conhecer bem. A Home. Essa é a nossa casa digital, né? O nosso cantinho. Com toda certeza, a Home é fundamental. É onde ficam as pastas pessoais de cada usuário comum do sistema. Ah, então tem uma pasta para cada pessoa que usa o computador. Isso. Dentro da Home vai ter uma pasta com o nome de login de cada usuário. E aí sim, dentro da sua pasta, você encontra as subpastas que todo mundo espera. Documentos, downloads, músicas, imagens, vídeos, área de trabalho. Tá. É aqui e somente aqui que os seus arquivos pessoais devem ficar. O sistema é todo pensado para isolar os dados do usuário nessa área. É super importante guardar tudo aqui. Isso é bem diferente do Windows, né? Lá, às vezes, a gente salva coisa solta no C, ou os programas instalam coisas em tudo quanto é canto. Essa separação na Home traz vantagens de segurança, imagino. Traz sim, e muitas. Isolar os dados do usuário na Home e, ao mesmo tempo, restringir o acesso desse usuário comum a outras partes críticas do sistema, como a etc. ou a BIM, dificulta muito que um erro ou até um programa malicioso comprometa o sistema inteiro. Entendi. É um dos pilares da segurança no Linux, separar o que é do sistema do que é do usuário. E o usuário root, o superusuário, o administrador, ele também tem uma pasta Home? Tem, mas é separada e fica direto na raiz, /home. É a pasta root. Justamente por ser a casa do superusuário, ela é isolada. Ah, tá. Usuários normais não devem ter acesso lá. E a ideia é que se use a conta root o mínimo possível, né? Para tarefas administrativas pontuais, o ideal é usar o sudo, que dá poderes temporários. Certo. Falando em interagir com o sistema, você mencionou antes a filosofia tudo é um arquivo. A pasta dev parece ser o exemplo máximo disso, né? Sem dúvida. A dev de devices, dispositivos, é incrível. Ela contém arquivos especiais que representam o hardware do seu computador. Como assim? Representam? O seu disco rígido principal pode ser o arquivo dev-cd. A primeira partição dele, dev-cd1. O drive de CD DVD pode ser dev-cr0. A placa de som, as portas USB, tudo aparece ali como se fosse um arquivo. Caramba! E a beleza disso é que você pode usar comandos normais de arquivo para interagir com o hardware. Quer, sei lá, zerar um pendrive de forma segura. Você pode usar um comando como dd e apontar para o arquivo que representa o pendrive em dev. É uma flexibilidade absurda. Nossa, muito diferente mesmo. E para arquivos que não precisam durar, coisas temporárias que os programas criam. Aí entra a TMP, de temporary, temporário. O nome já diz tudo, né? É usada por programas e pelo próprio sistema para guardar arquivos que não precisam persistir. Certo. A regra de ouro é: não guarde nada importante aí, porque o conteúdo da TMP, geralmente, é limpo, apagado, toda vez que o sistema reinicia. Entendi. E o contrário disso? Arquivos que mudam o tempo todo, que crescem, tipo os registros de atividades, os logs do sistema. Esses vão para var, de variable, variável. É a pasta para tudo que tende a mudar de tamanho ou conteúdo com frequência. Logs do sistema, caixas de aplicativos, bancos de dados que estão rodando, arquivos de impressão esperando para serem impressos. Dados de sites que você talvez hospede na sua máquina. Tudo isso fica na var. Separar esses dados variáveis é bom porque evita que eles, se crescerem demais, acabem lotando a partição principal do sistema. Ah, faz sentido. E o tal do arquivo de swap, ou a partição de swap, que ajuda a memória RAM? Fica aí também? Muitas vezes sim. O swap file, que é um arquivo usado como extensão da RAM, geralmente fica em var ou na raiz. Se for uma partição separada, ela é gerenciada pelo sistema, mas a lógica de dados variáveis se aplica. Beleza. Já cobrimos bastante coisa, mas ainda falta uma pasta que parece gigante e super importante. A USR. O que ela é hoje em dia? O nome engana um pouco, né? Não é só do usuário. Exato. O nome user historicamente podia significar User System Resources ou algo assim.
Mas hoje é melhor pensar como Unix System Resources. É onde mora a vasta maioria dos programas e bibliotecas que a gente instala, aqueles que não são essenciais para o boot inicial. Ah, então quase tudo que eu instalo vai para lá. A maior parte, sim. Os executáveis, USR-Bin, USR-Bin, as bibliotecas, USR-Lib, a documentação, USR-Share-Doc, os ícones, os temas visuais, USR-Share-Icons, USR-Share-Themes. Lembra que bin e lib geralmente são links para dentro da USR? Lembro sim. Isso reforça essa ideia. A USR concentra quase todo o sistema utilizável depois que ele já ligou. Isso ajuda a manter a raiz e o boot mais enxutos, só com o essencial para dar a partida mesmo. Entendi. E aquela pasta opt? Ela parece um pouco com os arquivos de programas do Windows, não? Parece um pouco, sim. A opt, de optional, é designada para softwares, digamos, adicionais. Geralmente, programas proprietários ou de terceiros que preferem instalar tudo deles num lugar só, de forma autocontida. Ah, Os materiais que a gente viu citam exemplos como o Google Chrome ou alguns softwares de edição de vídeo, tipo DaVinci Resolve, que às vezes usam a opt. Eles criam uma pasta lá dentro e colocam tudo ali. mas não é obrigatório usar opt. Não, de jeito nenhum. É uma convenção, mas muitos programas grandes ainda instalam seus componentes principais espalhados pela USR, como em USR-Bin, USR-Lib, e guardam configurações em etc. O uso da opt é mais uma opção para o desenvolvedor do software. Certo, certo. Acho que cobrimos as pastas mais importantes para quem está chegando agora, né? Claro, tem outras, tipo a SRV para dados de serviços, a RAM para dados de tempo de execução, Snap para quem usa aplicações Snap, mas o grosso está nesse conjunto que a gente explanou. Exato. Então, para a gente amarrar as pontas aqui. A grande diferença de filosofia é esta, né? O Linux organiza por tipo de arquivo, por propósito, comandos em bin, configs em etc., bibliotecas em lib, dados do usuário em home. Já o Windows tende a agrupar mais por aplicativo, lá dentro do C, arquivos de programas, ou pela localização física, disco C ou disco D. E essa estrutura do Linux, que veio lá do Unix, não é só organizada. Ela também ajuda na segurança e na robustez do sistema, né? Como você falou, o usuário comum fica mais contido ali na home, sem permissão padrão para sair bagunçando as pastas críticas. Justamente. O que nos leva a uma pergunta importante. Por que alguém deveria se importar em entender pelo menos o básico dessa estrutura toda? Qual a vantagem prática? Olha, eu acho que facilita muito a vida. Saber onde procurar um arquivo de configuração quando precisar, etc. Saber onde seus dados pessoais estão seguros, ROM. Entender para onde vão os programas que você instala, USR, talvez opt. Isso torna o uso do Linux bem mais eficiente, menos assustador no começo. Com certeza. Tira aquele medo de mexer onde não deve. Exato. E tem mais. Sistemas baseados em Unix estão em todo lugar hoje em dia. Servidores que rodam a internet, o Android no nosso celular. Ter essa noção básica da estrutura de diretórios ajuda a gente a entender melhor um monte de tecnologia que a gente usa todo santo dia, mesmo sem perceber. E com Hardware na proc com os processos. Manda aí. Se até coisas abstratas, como um programa rodando ou uma peça física do computador, podem ser vistas e manipuladas como se fossem arquivos de texto, usando ferramentas simples, fica a reflexão. Como será que essa filosofia fundamental impacta nossa capacidade de interagir, de automatizar, até de inovar com a tecnologia? Isso em comparação com sistemas que talvez escondam esses detalhes ou os apresentem de formas mais rígidas. Boa pergunta para a gente pensar depois. Muito interessante essa exploração toda. Com certeza, desmistifica bastante, né?